Bom dia a todos, bom dia a todas. Cara intelectual, né? Estamos aqui na sequência a nossa atividade. Nós estamos discutindo o segundo reinado brasileiro. Na última aula a gente foi cancelado, né? O sistema interrompeu a nossa fala. Então eu parei discutindo, apresentando para vocês essa obra aqui, né? Esse livrinho aqui. Vê que não é um livro grande, certo? Chutando a escada. Bem legal esse livro da escada, porque ele vai fazer uma análise histórica, né, e econômica, né, da construção de potências. Se você tivesse essa introdução dele, já é bem, já resume bem toda a ideia do livro, bem legal. Então, o livro Chutando a Escada de Han Zhong-Chang, a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica, bem legal. Vou dar uma olhadinha, não tem nada, né, difícil que não possa ser compreendido por vocês, alunos do terceiro ano, quase universitários. Certo? Bem legal. Sugiro e recomendo, pelo menos, a introdução desse livro. Certo? Para quem está buscando referência, né, esse aqui, História Geral do Brasil, né? Bem legal também essa obra aqui. Né? Bem legal também. O que é recomendação? Maria Eda Linhares, enquanto organizadora. Duas obras para vocês se divertirem, caso tenham interesse. Certo? Mas vamos lá. A gente estava discutindo a questão do café, né? Economia e sociedade no segundo reinado brasileiro. Nós estávamos nesse slide, não um slide abaixo, mas vamos dar uma recuada. A gente estava discutindo sobre outras culturas, né, que eram desenvolvidas no Brasil concomitante ao café. Falamos do açúcar e do algodão, né, e explicamos, ou buscamos explicar para vocês como é que o açúcar, apesar de todas as crises por qual ele veio passando, lembra, desde o século XVI, nós já estamos aqui no século XIX, e a gente ainda fala de açúcar, né? Então, todas as crises por qual o açúcar vai passar, como é que ele ainda se segura? Né? E a gente chamou a atenção para vocês que o fato do açúcar, né, da produção de açúcar, fazer uso da mão de obra escrava, da mão de obra subassalariada, né, daquele indivíduo, daquele camponês que trabalha para o senhor em troca de alguma coisa, né, de um espaço para retirar o seu sustento, certo? E o sobretrabalho, né? Ficou claro o conceito de sobretrabalho? Dá para entender de forma bem simples para vocês, né? O que é sobretrabalho? As pessoas trabalham além do que aquilo em que elas foram pagas para trabalhar. Então você é pago para trabalhar da hora X à hora Y, né? E você fica além desse tempo. Você produz mais do que você está sendo remunerado para produzir. Em países colonizados, isso é visto como mérito, esforço, sacrifício, tudo pela empresa. Né? Em países de história colonizada, isso é visto como uma coisa positiva. Né? É uma discussão legal para se promover em um outro momento. Certo? Mas esse sobretrabalho, né, produzido pelo escravo, pelo camponês subassalariado, certo? Vai garantir o preço do açúcar, vai permitir com que essa cultura se desenvolva, continue sendo desenvolvida no Brasil. Né? Vimos aí que a partir da década de 1820, né, o café vai se tornar aí a grande estrela da economia nacional. Sempre observando, o café pertence àquele conjunto de produtos que são exportados. A economia do Brasil se baseia na agroexportação. Certo? É importante observar isso. Por que é importante perceber que o café é um produto voltado para o mercado externo? A nossa dependência econômica dos interesses do mercado externo. Certo? A nossa dependência. Isso é uma marca registrada do Brasil. Essa dependência do capital externo. Quando é que a gente vai se tornar autônomo? Beleza? As principais áreas de desenvolvimento desse café, nós vimos aí o Vale do Paraíba,
que não fica na Paraíba, certo? E o oeste de São Paulo. Importante observar essas duas regiões, certo? E como elas serão importantes no desenvolvimento econômico e político do país. E vimos na última discussão a implementação da Lei Eusébio de Queiroz, e é importante atentar para essa lei, certo? Ela proíbe o tráfico de escravos e a proibição do tráfico, efetivamente, nesse momento, vai gerar um certo acúmulo de capitais, permitindo a esses barões do café, certo, a investirem em outras atividades econômicas, promovendo esse surto industrial por qual o Brasil vai passar. Não é? Sempre lembrando, a gente está vivendo aí a primeira revolução industrial no Brasil. Né? A Europa, a Inglaterra já está vivendo a sua segunda revolução industrial, mergulhando na segunda revolução industrial. Vimos que esses barões, né, próximos às cidades vão gerar o desenvolvimento. Né? Eles vão ter acesso a esse desenvolvimento da comunicação, telégrafo, telefone, banco, porto, né? As indústrias, né? Um comércio mais desenvolvido, diferente daquela elite agrária açucareira que vive no interior. A elite agrária cafeicultora, principalmente do Oeste Paulista, ela é mais urbana, o que vai permitir, consequentemente, esse desenvolvimento. Certo? É importante, nós vimos na última aula, diferenciar essas duas aristocracias, né? A mais tradicional, a açucareira, e como ela enxerga e como ela entende o processo político, o processo econômico, como ela defende essa estrutura nacional, e essa aristocracia cafeicultora, né? Mais especificamente a do Oeste Paulista. Essa elite cafeicultora do Vale do Paraíba, ela vai estar próxima dos interesses dessa aristocracia mais tradicional. Essa aristocracia do Oeste Paulista, ela vai ser a responsável, né, pelo esse investimento industrial no setor financeiro. Certo? Ela vai ter um discurso mais progressista e ela que vai puxar o bonde aí do ideal republicano no Brasil. Então é importante atentar para essa diferenciação entre os grupos políticos. Né? Bom, aqui que a gente estava na última aula. O surto industrial, fatores. Bom, a proibição do tráfico vai destinar recursos para esse empreendimento. A tarifa Alves Branco, de 1844, que aumenta as tarifas. Né? O que é isso aí? Você retirou da Inglaterra aqueles benefícios que ela tinha desde 1810. Isso vai permitir com que, na falta de determinados produtos, como assim na falta? Os produtos da Inglaterra continuam chegando ao Brasil, mas sem os benefícios eles começam a chegar muito caros, né? Muito caros. E alguns indivíduos no Brasil vão começar a produzir esse produto. Vai ser uma qualidade inferior, certo? Por um preço inferior. A questão é que você vai construir o discurso do status, né? O que vem de fora é melhor e demanda status, né? Se você tem acesso a um produto internacional, a um produto estrangeiro, certo? Você seria visto pela sociedade, né, pelos iguais a você, como alguém distinto, certo? Você consegue perceber isso no seu dia a dia, não consegue? As pessoas tentando adquirir itens, certo? Porque esses itens frequentar espaços, né? Porque frequentar determinados espaços, fazer uso de determinados itens, diz para ela, certo? E diz para os outros, em tese, que ela é melhor, né? Essa transformação do indivíduo, né, em algo, em alguma coisa. Então, essa construção ela é antiga, ela não é de agora. Importante perceber isso, certo? Então, essa busca por produzir itens, certo? Que já não são tão acessíveis, certo? Devido ao preço, vai favorecer esse desenvolvimento industrial. Né? Quando a gente está falando de indústria, vamos pensar em coisas básicas, por exemplo, talheres, panela, o vestuário comum, simples, do dia a dia, que você vai usar o dia a dia. São itens, certo? Que você precisa produzir aqui, por exemplo. Coisa simples, percebe? Eu não estou falando aqui de automóvel, porque não tem condições de ter isso aqui no Brasil. Mas são coisas simples. A gente está vivendo num país onde, se você tem panela para talher, você é uma pessoa distinta. Certo? Você é uma pessoa distinta. Então, a produção dessas coisas do uso diário que precisa ser desenvolvida no país, precisa ser produzida no país nesse momento. Certo?
Importante perceber isso. E a política de emissão monetária. Até falei para vocês, se você procurar no Google, houve essa discussão no começo da pandemia. Né? Economistas discutindo, devemos produzir dinheiro para repassar esse recurso a quem está perdendo o emprego, a quem não está podendo sair de casa ou não. Foi uma discussão bem interessante. Observações. Tais ações que diversificaram a economia não significaram uma política econômica que vislumbrasse desenvolvimento autônomo e independente. Por quê? Porque o interesse estrangeiro vai se sobrepor ao interesse nacional. Mas por quê? Porque a nossa elite depende desse capital estrangeiro. A nossa elite, ela vive às custas da exportação do seu produto para esse mercado estrangeiro. Esse mercado estrangeiro, incomodado com as políticas produzidas pelo país, ele pode simplesmente parar de comprar esse produto, afetando os interesses da nossa elite. Então, a elite condiciona o desenvolvimento do país, do todo, aos seus interesses. É muito importante entender isso, porque isso pertence à nossa situação, ainda hoje. Certo? Ainda hoje a gente vive esse tipo de pensamento político, certo? Voltado para os interesses de uma minoria, certo? Em detrimento da maioria. Certo? É muito importante atentar para esse discurso que está sendo apresentado para vocês. Certo? Que não é um discurso meu, isso é história. Está nos livros, está nos documentos. Certo? Manifestos. Destaque aí por Ineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Existe uma obra também muito interessante, né? Uma biografia, algumas biografias sobre o Barão de Mauá. Recomendo aí, né? Quem estiver voando, certo? A hora que você estiver em casa, né? A hora que você estiver em casa, né? Não estou fazendo nada, não vou sair para lugar nenhum, vou ficar em casa. Dá um Google aí no Barão de Mauá. Vê a ação desse homem, o que, que ele produziu, o que, que ele desenvolveu. Tá aí, ó, apresentei um resuminho para vocês no slide, né? Investe em transporte, comunicação, banco, implementa iluminação, empresas de iluminação, de gás, água, fábricas do Rio de Janeiro. Certo? Olha o tamanho do investimento, ele vai ser o grande representante industrial brasileiro, Barão de Mauá, não é? Ele vai investir em várias vertentes econômicas, certo? Em várias frentes, certo? E qual o problema? Em 1860, devido às pressões do comércio importador, a tarifa Alves Branco vai ser substituída pela tarifa Silva Ferraz. Ah, lembra? A tarifa Alves Branco acabou com aqueles benefícios da Inglaterra. É óbvio, a Inglaterra pressiona pelo retorno desses benefícios, certo? Pressiona pelo retorno desses benefícios. E a tarifa Silva Ferraz, atenta para isso, certo? Vai reduzir as taxas de importação. Ou seja, os produtos importados, né, de interesse desse capital estrangeiro, voltará a ser beneficiado. Certo? E no momento que ele volta a beneficiar os interesses, né, da Inglaterra, né, eles olhavam para o Barão de Mauá e para outros empreendedores do Brasil e viam esses empreendedores como um risco aos seus interesses. Certo? Porque se a gente começar a oferecer esse serviço, né, se nacionais, se brasileiros começassem a oferecer serviços, certo? Nós, ingleses, perderíamos esse espaço para esses nacionais. Certo? Isso não pode acontecer. Então, pressões sociais. Percebam, leis vão ser elaboradas com o objetivo de favorecer o interesse estrangeiro em detrimento do interesse nacional. Mais uma vez, o Barão de Mauá ele não consegue competir com essa enxurrada de produtos estrangeiros que seriam mais baratos e mais acessíveis do que os dele. Certo? É importante atentar para isso. Beleza? O discurso nacionalista do Mauá é antagônico aos interesses ingleses e não vai receber apoio do governo. Ora, por que, que o governo não vai apoiar o Barão de Mauá se é melhor para o país dessa forma? Se seria melhor para o país? Porque o governo é composto por uma elite dependente desse capital estrangeiro. E eles trabalham de acordo com os interesses deles. O que fica para nós é a sobra. Certo? O que fica para nós é muito pouco. Certo? E esse pouco, para alguns, é muito. Né? Algumas pessoas conseguem se favorecer, certo? Dessa relação de dependência ao mercado estrangeiro. Beleza? Então, ele não vai receber apoio do governo, que discordava da posição do Barão de Mauá, liberal e abolicionista. É importante entender esse termo aí, liberal. No Brasil se faz muita confusão do que é ser liberal,
certo? Do que é ser neoliberal, do que é serista, certo? Se faz muita confusão, fala-se muito, lê-se muito o zap do tio, né? Aquele tiozão do pavê mandando zap para todo mundo. E as pessoas, no fundo, não entendem muito bem o que é ser liberal, o que é ser neoliberal, o que é ser de direita, o que é ser de esquerda. Certo? A posição liberal e abolicionista do Barão de Mauá vai de encontro aos interesses não só da elite nacional, certo? Agroexportadora, como aos interesses estrangeiros. No fim, as empresas do Barão de Mauá, né, que vão ser jogadas no setor financeiro, vão ser apropriadas por esse capital estrangeiro. E o Barão de Mauá sai de cena, certo? Tanto que a gente brinca aí no final, a gente fala que o surto do industrial no Brasil não passou de um espasmo, não é? Não passou de um espasmo. Você vai ter uma empresinha aqui, uma indústria ali, esse desenvolvimento arrastado, sempre atrasado em relação às empresas estrangeiras. Tecnologicamente, a gente está sempre um passo atrás, certo? Não porque a gente não seja competente, mas porque a gente não recebe o apoio devido. Isso é histórico, a gente vê como é que a gente trata a ciência no Brasil ainda hoje, né, século XXI. Certo? O importante é ajoelhar no caroço de milho e esperar milagres divinos. Deixa a ciência para lá. Certo? O importante é tentar. Está aí o quadro de exportações brasileiras. Exportar. Certo? Só para a gente exemplificar essa nossa relação com o capital estrangeiro. Observa a periodização, a gente tem que conseguir aprender a ler gráfico, não é? A gente tem que ser bom nisso. Então, nós estamos falando de 1821, a independência foi em 1822, não se esqueça disso, certo? Então, aí, dos primeiros anos da independência até a década de 90 do século XIX, até quase final. Nós estamos discutindo essa meia aqui, ó. Nosso período histórico está aqui, certo? É que nós estamos discutindo nesse momento. Beleza? Então, você perceba o açúcar, o algodão, o café, couros e terras. Quem era a rainha da economia era o açúcar. 30% ele controlava as exportações brasileiras. E ele vai perdendo espaço para o café. Vê que de 1830, certo, até 1890, o principal produto exportado no Brasil era o café. Vê? Você percebe que tem variações, né? Ele saiu de 18%, passa para 43%, né, do que era exportado do Brasil era café, certo? Tem uma caída para 41, sobe para 48, cai para 45, 56, 61. Aí ele ganha espaço, né? Se você for somar 100% do que é exportado no Brasil, faz a conta aí. A maior parte absoluta, certo? É produto agrícola, certo? Você vê aqui, ó, em 1861 a 70, no slide anterior, eu falei para vocês que o algodão vai ganhar espaço devido à Guerra de Secessão norte-americana. Está aqui, ó. Na Guerra de Secessão, o Brasil assume o controle do mercado de algodão. Você vai ter aqui esse período em que o algodão vai assumir o segundo lugar, né, na exportação, né, na balança comercial brasileira. Então é importante observar essa perda, né, da liderança exportadora do açúcar para o café, certo? Ao longo dos anos. Só para apresentar para vocês. Empréstimos externos, aqui, ó, o Brasil pegando dinheiro emprestado de 1824, logo após a independência, até 1850, que a gente está discutindo esse período, certo? E que os valores, né, de exportação, que é a taxa de juros. Tão importante quanto ver os valores é ver o fim. Para que servia esse empréstimo? Cobrir déficits orçamentários. Dívida. Vê? Ou seja, déficit você gasta mais do que arrecada. Você gasta mais do que arrecada. Beleza? Tanto é que o objetivo dos nossos empréstimos. A importação de escravos no Império, né, a partir do momento que a gente está estudando, né, a importância de recebendo escravos, ao longo dos anos você vê um acréscimo, uma queda, 1846, 50.324, 50.324, 1847, vai aumentando, vai aumentando. Opa, fim do tráfico, 1850, 23 mil. Aí você começa a reduzir, você tem uma média anual, certo? A chegada de escravos. Percebe que o fim do tráfico não pôs fim à entrada de escravos no Brasil. Ele reduz, mas não pôs fim. Beleza?
Então é importante olhar, analisar esses gráficos, tentar relacionar esses períodos de anos aqui com o que está acontecendo dentro do Brasil e fora. O algodão é um exemplo desse. Certo? Importante analisar esses gráficos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, chama aí. Certo, senhoritas e senhoritos? Tem alguém aí ou eu estou sozinho? Estou falando para a tela. Manifeste, por favor. Me salva. Não vou gritar, hein? Aqui, tudo certo. Beleza, isso aí. Já é difícil eu falar para a tela, olhando para minha cara. Eu preciso que vocês digam, ei, de repente faz um barulho para eu animar aqui também. Certo? Lembra, não é monótono só para você, não. É monótono para mim também, tá? Ei! Né? Vou botar um som aqui, um Opa. extra. Né? Olá. Beleza. Vamos seguir. Ufa. Isso aí, boa. Alguém dá um grito e sai correndo depois. Isso aí. Vamos seguir. Outro aspecto da modernização do Brasil foi a instalação da estrada de ferro. Olha que lindo isso. Com o objetivo de melhorar o transporte e a comunicação. Isso é muito bonito. Então, nós vamos começar a implementar no Brasil estradas de ferro. Então, o que significa estrada de ferro no Brasil? Progresso. A estrada de ferro significa progresso, desenvolvimento, certo? Cidades vão crescer ao longo dessa estrada de ferro, certo? E o que é importante observar? Essa estrada de ferro ela fala inglês, né? Nós vamos pegar dinheiro emprestado, vamos pegar tecnologia inglesa emprestada, vamos comprar tecnologia inglesa com dinheiro emprestado adquirido com a Inglaterra, certo? Para construir estradas de ferro. Ué, como assim estrada de ferro? Vai levar progresso? Vai, claro que vai levar desenvolvimento e progresso para o interior, certo? Ela agiliza a saída da matéria-prima, né? Então, o navio chega no porto, né? Do porto, o produto que vem do exterior, certo? Entra para os vagões, esse produto vai ser levado até o interior do Brasil, né? Ele vai ficando pela cidade, esse produto importado, certo? O vagão volta com o quê? Com a matéria-prima, que vai chegar no porto, entra no navio, que vai levar essa matéria-prima para os países desenvolvidos tecnologicamente, né? Mais desenvolvidos tecnologicamente, transforma essa matéria em produtos, certo? Comercializados, retorna e assim vai. Se você olhar direitinho, a nossa malha ferroviária, basicamente, remonta ainda ao Império. Né? A gente investe pouco na malha ferroviária, por isso tem tanto caminhão na rua. Né? Vai conversar sobre as empresas de transporte sobre isso e dinamizar as estradas de ferro, né? Rever uma proposta de ampliação do uso das estradas de ferro, né? O que reduziria sim, a gente pode usar a estrada de ferro, né? A gente tem muito rio, a gente tem um litoral, a gente podia usar outros meios de transporte, certo? Mas por que não se discute isso? Sempre fazer as perguntas. A quem interessa? Sempre faça essa pergunta. Por mais que isso seja favorável a você ou não, sempre pergunte, né, frente a qualquer proposta, frente a qualquer medida, frente a qualquer desenvolvimento, né, perspectiva de desenvolvimento A, B ou C, o governo, seja qual for o governo, não estou discutindo aqui Bolsonaro, A, B ou C, certo? Proposta X foi aprovada ou recusada. A quem interessa? Faça sempre essa pergunta e pense nisso. Por que você não tem. Deixa eu olhar, existem opções de transporte, né, para facilitar o transporte no Brasil. A gente falou aqui em estrada de ferro, utilização de rios, né, o litoral. É possível utilizar essas vias como transporte? É possível? Sim ou não? Qual o custo? A quem interessa? A quem favorece? É pensar dessa forma. Sempre faça essas perguntas. De repente você consegue ampliar. Beleza? Sempre pergunte a quem interessa. Então você tem a instalação das estradas de ferro com o objetivo de melhorar transporte e comunicação. Quanto mais desenvolvida transporte e comunicação, mais dinâmico é o comércio, certo? Mais dinâmico é o desenvolvimento, beleza? Mais rápido o produto chega, mais rápido você pede, você assina, fecha acordos, certo? Então você vê o tamanho da malha
ferroviária no Brasil. Olha quanto ela cresce em 50 anos, ó. De 14 quilômetros, né, região cafeeira e Brasil no total, né? De 14,5 km para 17.340 quilômetros. A construção dessa estrada de ferro vai estar gerando emprego, por exemplo, sim ou não? As pessoas estão trabalhando nela. Certo? Se está gerando emprego, está gerando salário, está gerando consumo, daí o desenvolvimento de cidades ao entorno. Né? Que as pessoas precisam comer, precisam beber, precisam dormir, precisam se divertir, precisam morar. Então, cidades, vilas, vão surgir ao entorno, né, dessas estradas de ferro que vão ser desenvolvidas no Brasil. Sempre lembrando que a tecnologia é inglesa, certo? E o dinheiro para construir é fruto de empréstimos. Se você fizer uma analogia da construção de estrada de ferro com o quadrozinho anterior, empréstimos do Brasil, você vai perceber isso aqui, ó. Comparar os anos aqui, certo? Com o financiamento. Deixa eu ver, aqui começa em 1854, aqui é até 1852. Esse número aqui de empréstimos ele aumenta para você desenvolver as estradas de ferro no Brasil. Vai gerar progresso? Vai. Vai gerar emprego? Vai. Vai gerar desenvolvimento, cidade? Vai. Quem ganhou mais com isso? Quem foi mais favorecido? É uma discussão. Certo? E aqui eu não estou questionando se é positivo ou negativo. O desenvolvimento das estradas de ferro é claro que é positivo, certo? Mas a forma a qual ela se desenvolveu e por que parou de se desenvolver que tem que ser questionado, certo? Outro gráfico importante, legalzinho para a gente ver. Tais mudanças promoveram uma mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Pergunta, escreve aí para mim. Que mudança que vai permitir a mudança, que vai permitir a transição, né? O deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste? Como assim mudança do eixo econômico? Qual era o principal produtor de gêneros exportados do Brasil? Né? Qual região detinha o controle político e econômico do Brasil? Era o Nordeste, devido à produção de açúcar, certo? O que está acontecendo nesse século XIX, a partir de 1820? Tem um novo produto surgindo. Que produto? O café. Aonde o café está sendo produzido? Sul, Sudeste, certo? Ou seja, o eixo econômico, consequentemente político, está deixando de ser o Nordeste e está se deslocando para o Sudeste. Você vê aí, e é importante perceber isso, uma disputa política entre os homens do Nordeste, os senhores do Nordeste, e esses novos senhores do Sudeste e Sul. É importante perceber isso. Certo? Então, com o café, o eixo econômico e, consequentemente, o político, certo? Começa a ser deslocado do Nordeste para o Sudeste. Isso está claro, gente? É importante perceber isso. Certo? É importante perceber isso. Certo? E como é que essa disputa política ela vai se dar? Né? Como é que isso vai se dar? Como é que isso vai ocorrer? Certo? Se você está falando em desenvolvimento no Sul e no Sudeste, você está falando em deslocamento de pessoas para essa região. Certo? Deslocamento de pessoas. Que mais à frente a gente vai ver que isso vai ser importante. Esse deslocamento, esse contingente populacional. Isso vai ser importante. Vê? Então está aqui. Onde estavam os escravos? Certo? Em milhares de escravos. Você vê essa transição. Ó. Bahia, aqui o gráfico, atenta para os detalhes, né? Essa linhazinha aqui é para Bahia, esse aqui é Rio de Janeiro, Minas, São Paulo. Olha aqui, ó. Rio de Janeiro, ó. O que você percebe? Uma queda, certo? Ó. Minas, São Paulo, ó. São Paulo ascendendo, ó. Aumentando o número de escravos. Para quê? Trabalhar nesse café, certo? Importante observar isso. Olha essa aqui, ó. Bahia, ó. Uma queda. Vê? Uma queda. Olha as datas. O tráfico negreiro, observa isso, importante. O tráfico negreiro está proibido. Ah, então o que está acontecendo aqui? Um tráfico interno. O envio dos escravos que estavam no Nordeste, eles começam a ser enviados, quando eu falo enviado não é de graça, né? Você começa a vender esses escravos para o Sudeste. Né? Aqui nesse contexto, o discurso abolicionista ele já está bem desenvolvido, certo? Ele já está bem desenvolvido.
Então, o fim do tráfico externo não impede o tráfico interno. Importante observar isso. Lembra? 1850 está proibido o tráfico. Certo? Então, você vê um deslocamento dessa mão de obra escrava dentro do Brasil, de uma região a outra. É importante perceber e entender isso. Você vai se deparar com questões, certo, que vão discutir o tráfico externo, proibido em 1850, e o tráfico interno a partir de. E aqui o gráfico mostra esse deslocamento. Beleza? Importante enxergar isso, por favor, hein? Tá? Aqui, ó, distribuição regional da população brasileira. Aqui eu não estou falando só de escravos agora, da população brasileira em 1872. Nós estamos aqui nesse meio, ó. Vê? Então aqui, ó, 41% da população está no Sudeste, 47% está no Nordeste. Sudeste aqui eu estou falando basicamente São Paulo, café, Minas, fruto da busca pelo ouro, né, tudo por qual ela viveu, e não só a produção de café, mas de leite, que vai se desenvolver aqui em Minas Gerais, Rio de Janeiro, que é a capital, e o Espírito Santo ainda está em processo de povoamento. O Espírito Santo, nesse momento aqui, ele está servindo como proteção, separando a Baía de São Paulo, certo? O Sul, 7%, o Centro-Oeste vazio, 2% da população brasileira está no Centro-Oeste, e o Norte, 3%, certo? Então, essas duas regiões aqui, ó, vazias no Brasil ainda nesse momento. 1872. É importante olhar, certo? As regiões mais desenvolvidas do Brasil, do ponto de vista econômico, seja devido ao açúcar, seja devido ao café e esse surto industrial, concentram aí 88% da população brasileira. Importante perceber esses deslocamentos, certo? Em 1819, cerca de 69% da população era constituída por indivíduos livres. Essa é uma informação importante, né? Porque no começo, no século XVIII, nós estamos falando no século XVIII, século XVII, a maior parte da população ainda era composta por escravos. E você viu uma mudança nessa condição do indivíduo no Brasil. É importante observar isso, né? Dos quais 30% eram brancos. 30%, e os demais eram o quê? 30% eram brancos, os demais eram o quê? Importante observar isso, né? Até porque como que a pessoa se identifica, né? Você é branco, você é negro, pardo, como que a pessoa vai se intitular? Essa é uma discussão importante que é produzida hoje ainda. Eu mandei um textinho para vocês sobre colorismos, certo? E vou mandar um outro texto discutindo essa ideia de colorismo. O censo de 1872 registrou o aumento da população livre para cerca de 85%. 1872, aqui ó, nesse gráfico. Do qual 38% era branco. E os demais eram o quê? Olha que discussão legal, hein? Certo? Olha que discussão boa. Lembra, o discurso abolicionista está forte, está crescendo, certo? Indivíduos negros livres, certo? Importante observar essa transição. Perceber o negro livre é uma coisa. Perceber o negro livre com acesso é outra discussão. Importante isso, hein? Vou tratar isso mais à frente. Já fizemos no slide anterior, certo? Nas aulas anteriores, vamos retomar essa discussão. Esses números revelam a progressiva substituição da mão de obra escrava pela livre e a entrada de imigrantes europeus. Então, muitos indivíduos livres que estão chegando no Brasil também são imigrantes. É importante atentar para esse detalhe, né? Vamos discutir a imigração daqui a pouco. Evolução da população brasileira, o crescimento da população nesse século XIX, né, entre 1819 e 1890, em milhões de habitantes, está aqui, ó, ficou apagadinho na hora de copiar, mas em milhões de habitantes, né, porcentagem de população total no Brasil. Está aqui homens livres, escravos no Nordeste, escravos no Sudeste, certo? Então, ó, escravos no Nordeste, 51%, escravos no Sudoeste, 59%. Qual a sacada que você tem que ter aqui nesse gráfico? O ano. Em 1819, ó, 51% de escravos no Nordeste. Em 1872, no Sudeste, são 59% de escravos. O que esse gráfico está mostrando aqui? Ele está conversando com esse daqui de cima.
essa transição do escravo, saindo do Nordeste e sendo deslocado para o Sudeste. É importante observar essa transição, essa mudança. Vê? Assim como o aumento de homens livres. Beleza, senhoritas e senhores? Dúvidas? Se manifeste, por favor. Tranquilo? Aí, uma fotinha, né, mostrando uma indústria, né, uma foto de uma indústria do século XIX. Vou sim, Bruno. Certo? Uma fotinha da indústria no Brasil. Certo? Outra fotinha. Percebe? Olha só que louco. Você tem a indústria e em volta, aspas gigantescas, nada, né? Vê? Tá meio. Parece que tá solto. Né? Parece que tá solto. Aqui uma fotinha da ferrovia. Olha a beleza da fotografia, né? Preto e branco, a ferrovia. Certo? Se deslocando. Tranquilo? É isso aí. É isso aí. Vê? Quando você fala, por exemplo, eu gosto muito de citar, antes da gente entrar na questão da mão de obra, a gente vai falar dessa mão de obra escrava, liberta e imigrantes, que vai discutir daqui a pouquinho. Dentro do que o Samuel colocou, é um bloco de cidade, uma indústria no nada. Eu lembro de quando eu vi, a gente se mudou para Laranjeiras, né? Em 1978, 79, por aí. O que você via, né? A Serra, por exemplo, se você olhar os bairros da Serra, Laranjeiras, Barcelona, Porto Canoa, né, José de Anchieta, né, claro que tem as invasões nesses bairros posteriores, mas quando você olha esses bairros, eles são todos projetados, certo? São bairros que foram pensados, né? Tem as avenidas, as transversais, todos bem divididinhos, e eram casas da Coab, da Cops, que eram casas populares, que foram onde esses bairros foram projetados para receberem os, aspas, gigantes, né? É um termo pejorativo, né? Mas era como se chamava na época, e como algumas pessoas falam hoje, os chamados peões das indústrias, né? Da Vale, da CST, certo? Da Aracruz, né? Apesar de Aracruz ser um pouco distante, mas muitos trabalhadores residiriam. Então eram bairros, né, operários, certo? Eram bairros para operário, então casas da Coab, da Inocops, né? As casas da Coab eram um pouquinho menor, as casas da Inocops eram um pouco maiores, certo? Os terrenos, acho que eram de 12 por 27, salvo engano. Certo? E os operários, as pessoas, os trabalhadores mais simples, né, iriam adquirir essas casas constituindo aí esses bairros residenciais de periferia mesmo, né? E é muito louco, né? Eu vi esse crescimento, né? Eu morei ali 35 anos, 35, 38 anos, né? Como que isso vai dinamizar, né? Como que esse operário, né, consegue com o tempo colocar os filhos para estudar, né? Porque ele não estudou, ele só trabalhou. Então ele trabalha para dar ao filho uma oportunidade de estudo, esse filho consegue se tornar algo, e aí você vê todo o processo de ascensão e construção, né, de famílias. Né? Ascensão, não estou dizendo que ele ficou rico, milionário, não, mas de degraus em que ele consegue ascender, 2 degraus que ele consegue ascender, fruto do trabalho naquela indústria, né? Seja a Vale, a antiga CST, a Aracruz e outras pequenas empresas que vão surgir à volta. Esse é um exemplo claro. Sempre que eu falo de indústria e desenvolvimento urbano, eu vivi esse exemplo onde eu morava. Por exemplo, em frente da minha casa era uma floresta, era uma mata fechada. Certo? Dormi, acordei, tinham desmatado tudo. Hoje tem uma fábrica na frente da casa da minha mãe. Né? E por aí vai. Tranquilo, senhoritos e senhoritos? Vai fechar daqui a 5 minutos, né? Para a gente não tomar uma porta na cara igual na última aula. Vou parar aqui. Deixa eu dar um stop.